Bem-vindos a mais um vídeo, Papo de Obra. Eu e a Sabrina, meu nome é Felipe Soares, Sabrina Santos. Olá, pessoal. E aqui a gente vai na nossa série da semana, Papo de Obra da casa CIG. É uma casa que hoje ela tá ali, faz acabamento já. Acabamento. E a gente está fazendo um vídeo retroativo mostrando tudo. Quem segue o Felipe lá no Instagram tá acompanhando alguns stories lá na obra, dá pra ver a evolução dela já. Verdade, gente. Acompanha lá no Instagram, Engemplificando, que a gente tem vídeos todos os dias, conteúdos. E tem também o Obra Vlog, que é eu na obra gravando os vídeos do que está acontecendo por lá. Vamos passar aqui arrumar as fotos, né? Aí. Então vamos passar aqui para o nosso muro. Na aula. Porque às vezes eu gravo vídeo já, às vezes fica na minha cabeça. Quem sabe, foi próximo. Né? No vídeo anterior, nos episódios anteriores de Papo de Obra, a gente viu que os meninos estavam fazendo aqui o nosso muro e deixando um espaço de um trecho para outro. Por que acontece isso? É algo cultural, né? Assim, embora a casa a gente não fez dessa forma, né? Mas é cultural usar a alvenaria como forma para os pilares. É algo que a gente vê muito. Ainda o mercado é muito resistente a esse método, né? Uhum. Então é muito difícil mudar. Apesar que na casa a gente até conseguiu convencer o cliente e toda a equipe para fazer um modelo com só estrutura, que chama esqueleto, né? Só estrutura e depois ir fechando a alvenaria. Aqui, quando a gente tem um muro nessa extensão, deixa eu dar outra foto para dar. Nessa extensão, o que acontece? A gente precisa colocar uma junta de dilatação, né? E a gente colocou, se não me engano, foi esse pilar ou esse pilar, que você precisa separar a estrutura. Porque quando você concreta o pilar junto com a alvenaria, tudo bem, você tem ali você amarra os dois elementos, só que os dois elementos são elementos diferentes. Um é um bloco de concreto e o outro é um pilar de concreto. Por mais que eles tenham quase o mesmo material, eles têm ali propriedades um pouquinho diferentes. Um é mais poroso, o outro não, enfim. E na hora que a gente desenvolve a concretagem deles, né, desse pilar, ele fica junto com o bloco, a superfície dele tem um atrito ali bem bacana. Porém, quando você faz no muro na sua extensão total, você precisa prever pontos de dilatação, né? Juntas de dilatação, que é você realmente separar a estrutura, você fazer até fundação separada, porque na hora que ele dilata, ele expande, e dependendo da extensão desse muro, a norma hoje ela exige a cada 15 metros, antes era 30, agora são 15 metros, se eu não me engano. Então, a 6118, depois eu vou dar uma olhadinha. Mas ela especifica pra gente que você precisa colocar uma junta de dilatação nas estruturas, porque senão o concreto, a estrutura ela vai dilatar e ela vai trincar. Então a gente força um espaçamento entre os dois elementos, a cada 15 metros a gente coloca uma junta, para que não haja esse tipo de problema na execução do muro. E aí, mesmo que fosse feito da forma que a gente falou, né, fazendo os pilares e não utilizando a alvenaria como forma, ainda assim precisa da junta de dilatação, conforme o Felipe acabou de explicar. Uhum. Aqui a gente tem nossa armação, já está sendo colocada, deixa eu passar a gente para o outro lado. Uma coisa interessante disso daqui é que quando a gente compra uma armação, né, a gente tem diversos tipos para comprar. Como é que é mesmo? Corte dobra E armada, e montada e desmontada, só as peças soltas para você. Aí você precisa ver com a equipe da obra, por exemplo. Nessa daqui foi interessante fazer corte, dobra e montada, ou seja, a armação vem montada, e vocês estão vendo que tem uma etiquetinha? Deixa eu tentar dar um... Ela já vem com a indicação de qual pilar que é, qual viga que é, qual bloco que é. E é legal porque, no caso de uma obra de um porte pequeno, ou de uma residência, acaba que não compensa você fazer um espaço com a bancada para cortar, dobrar todo esse material, além da questão de tempo também. Então é bem interessante você procurar empresas que façam esse tipo de trabalho, porque ajuda bastante no desenvolvimento aí. Nossa, economiza muito tempo, porque ela já vem montada e dobrada.
A gente consegue também eliminar possíveis erros também, já que já vem pronto, né, essa armação, é só encaixar ali. Segue o projeto certinho. E a máquina vem, ela dobra. Tem a armação principalmente acima de 16 milímetros, que é o diâmetro da nossa barra de ferro. Chega a ser desumano você pedir para alguém dobrar isso na mão, né? Então, quando a gente manda de fábrica, até mesmo a fábrica tem algumas limitações dependendo da máquina. Tem algumas que não dobram acima de 20, ou então acima de 25 ela já não dobra. Então você precisa dar uma avaliada tanto no projeto, quanto a equipe que você tem na obra, o espaço útil que você tem na obra. E você vê ali se o custo-benefício ele é favorável para você nesse aspecto. Aqui todas as armações dessa obra, metade até o térreo, elas vieram montadas, depois mais à frente a gente vai explicar. E dali para cima ela veio desmontada para a equipe conseguir montar lá, porque senão você não consegue subir uma armação de 5 metros de largura, né? Com peso, com tudo que tem dentro da viga, do dimensionamento que o projeto estrutural colocou, acaba sendo também difícil para a parte logística da obra, fazer esse manuseio. Eu acho que é bom citar também que, além dos pilares, a gente utilizou o bloco semi-estrutural aí nesse caso, o bloco de 3 MPa. Porque é um muro que a gente está em contato com o solo também. É um muro que está em contato com o solo, então não é interessante você ter uma resistência melhor para ele, né, por conta de absorção de água. Quando o bloco ele é mais do que o tradicional ali, que é o bloco de vedação, o bloco de vedação ele é muito poroso. Então, quanto mais estrutural ele for, quanto mais resistente ele for, não só resistente, ele é homogêneo, ele não tem tantos poros quanto o de menor resistência. Então, são características que vão melhorando no bloco, não só a resistência dele. É algumas coisas que a gente tem que saber mesmo que não esteja no projeto. É legal você ter esse feeling, né? Saber. E quando é muro de arrimo, gente, de bloco, a norma diz para você usar 6 MPa. Então, prestem atenção, o muro de arrimo que tem contato diretão com o solo ali, constante, com uma grande camada de solo, você precisa usar 6 MPa segundo a norma, tá? 6 MPa e bloco de 19 centímetros de espessura. Aqui a gente tem nossa betoneira, onde já começou a fazer todo o grauteamento, né? Tá lá na obra até hoje, essa betoneira já faz parte, né? Até hoje. Aí a importância de você ver os equipamentos de obra, né? Porque você precisa fazer tudo. Você precisa comprar ou ter lá o vibrador para você fazer concretagem, você precisa de, às vezes, martelete para fazer algum tipo de preparo ali de superfície, para fazer arrasamento, escarificar a superfície. Compactadora, aqui a betoneira, no caso, para fazer as argamassas, ou então o grout, como é o caso que a gente usou para fazer esses pilares, porque não compensava pedir um usinado para cá, é um muro de divisa, você não precisa dessa criteriosidade total assim para fazer um muro de divisa. E é uma obra residencial, né? Então acaba que compensa ele alugar esses equipamentos. A gente tem empresas parceiras aqui na região, é onde a gente consegue ver os custos, né? Para ele ter um melhor custo em relação a isso. E aí todos esses equipamentos que o Felipe citou, a gente sempre está alugando, eles não são comprados. Também, por exemplo, o volume que a gente fez para esse muro, gente, é um volume muito pequeno e você consegue fazer na betoneira. Agora, se você for fazer uma laje dessa casa, por exemplo, acho que não tem viabilidade você fazer uma betoneira. Então sai muito mais em conta, velocidade, qualidade, segurança de você contratar uma empresa, uma concreteira, para você fazer a concretagem. Passou de 3, 4 metros, já compensa pegar o usinado. Vai da sua região, né? O que as usinas pedem como mínimo de entrega. É verdade. Aqui tem algumas que pedem 3, outras pedem 5. Aí tem que pesquisar mesmo. Então vocês façam essa análise certinho para você verificar ali custo-benefício, ver a distância da concreteira até a obra também, ver o valor do metro cúbico, como é que é a forma de pagamento, tudo isso depois a gente vai mostrar nas partes das várias concretagens aqui, então a gente vai mostrar certinho, passo a passo. E tem também aqui no canal Engipificando, tem um vídeo mostrando passo a passo de obra, você não ter dor de cabeça com obra e projeto, ok? Aqui chegou o nosso container escritório. A gente tinha falado no outro episódio
Se vocês acham que o nosso container ia ser igual aquele do fundo, vocês ainda não viram quando ele chegou. Ele é um container marítimo, então ele acaba que é muito pesado, ele é rústico mesmo, é algo que você vê que é forte, e aí foi por isso que a gente precisou fazer aquela estrutura ali no canto esquerdo da tela, para conseguir posicionar ele, e mesmo assim a gente ainda ficou, meu Deus, ele é muito grande. A gente ficou até com receio da estrutura, né? Embora o nosso carpinteiro fez uma estrutura muito boa. Ali na hora que chegou o container, olha, é só um container, a gente não precisa se preocupar ou compatibilizar, né, as coisas. Você acha? Os apoios dos containers, às vezes, não são todos iguais. Uhum. Nesse caso, ele tinha seu nome, ele tem, né? Ele- Os 4 apoinhos e uma viga central, né? Então, você precisa, às vezes, perguntar para a empresa que está fornecendo qual que é o sistema de apoio, porque não vai apoiar diretamente no solo, a gente vai precisar fazer uma estrutura, como foi o caso daqui, né? Acho que tem outra foto dela descendo. A gente precisaria fazer uma estrutura, por exemplo. Só que qual que é o sentido que a gente vai colocar aqui as nossas vigas de madeira, né? Qual que é o melhor sentido? Então, a empresa consegue te fornecer, ou te consegue fornecer os pontos de apoio, porque aí a gente acabou tendo que fazer uma adaptação na obra, porque o apoio não estava encaixando. E é o container. Você acha que é simples encaixar um container? Em qualquer lugar você tem ponto de esgoto que você precisa prever, ponto de água que você precisa prever, né? O abastecimento ali de água para chegar até o container tudo certinho para ficar o container viabilizado e você usar. E ainda assim, nessa obra, a gente tem um espaço legal, né? Por ser uma obra de esquina, que acaba podendo utilizar uma área que é do condomínio. Mas tem obras que não, que o terreno é bem menor, então além dessas questões, mais uma vez a gente ressalta que precisa fazer um croquis do seu canteiro de obra, prever o espaço para não ter surpresas na hora que chegar lá o guincho para colocar os seus contêineres no lugar. Exato, igual a gente mostrou no papo de obra 2, né, dessa casa 6G, onde a gente mostrou ali exatamente os containers invadindo um pouquinho o muro, invadindo um pouco a obra, a gente precisando realocar eles, realocar guindastes de novo para fazer a movimentação e tudo mais. E aqui, o nosso escritório vai ficar aqui no nosso espaço, que foi destinado a ele. Então, ó, vem um caminhãozinho, ele vem, ó, a gente tá fazendo aqui a adaptação da madeira do nosso. E vocês conseguem ver que é uma estrutura de madeira, é uma casa de madeira. E aí o container foi colocado no local. E olha que interessante, se você olhar aqui na foto, isso aqui são as fiações do nosso container. Então, isso daqui você liga na rede. Então, preste atenção também na tomada que você vai estar usando lá dentro, o equipamento que você vai estar usando lá dentro, né? 220, 110. E sempre pergunta, né, para a empresa que você está alugando. Às vezes tem um valor muito diferente, você só vai porque está mais barato, mas eu pergunto se já vem com ligação, se já tem esse sistema, porque é bem fácil, você só liga naqueles fios que ele está mostrando ali próximo ao container e já está funcionando. Uhum. E aí, aqui é a porta de entrada, aqui é a janela, e lá atrás a janela do banheiro. Lá atrás, além da janela do banheiro, nós temos na parte do fundo a saída de esgoto e a entrada de água. Então, precisa ficar atento aonde você vai despejar esse esgoto, se você vai fazer uma fossa temporária, né? Tudo certinho, porque isso tudo você precisa viabilizar no seu canteiro de obra. Não é uma coisa tão simples assim, você chega com o container com, sabe, The Sims, né? Você coloca lá, puf, tá funcionando bonitinho. E The Sims, gente, não tem instalação elétrica, não tem estrutura e não tem hidráulica, tá? O The Sims é só arquitetura. Você botou ali o vaso sanitário, tá funcionando, entendeu? Como assim? Com a mágica. Então, não tem mágica, a gente precisa fazer instalação elétrica e hidrossanitária de containers, tá? Prevejam isso no canteiro, coloquem isso no cronograma, porque às vezes até mesmo para alocar, né, um container de um lugar para outro, você precisa fazer essa adaptação. Eu acho que é legal falar uma média de valor que está esse container escritório. Tá mais ou menos 500, 550 por mês. Esse foi um achado, né? Foi um achado. É legal porque a gente tem a noção que, nossa, é muito caro um container de escritório, que tem todas as ligações, ar-condicionado, banheiro, mas esse aí foi um preço bem legal. Então, coloquem isso também na mensalidade, na hora que vocês forem dar os valores para fazer obras, gerenciamento. Porque é um custo que, se você parar para pensar, vai chegando R$600, tem ar-condicionado e tal. Então, às vezes é um custo que vale a pena você investir, vale a pena você incluir isso no seu valor, porque você traz conforto e também, principalmente, armazenar projeto. Você guardar projeto, você guardar nota, porque, gente, é um gerenciamento de obra, então você precisa ter controle de documentos.
E aí o nosso escritório, a sede, né, de onde a gente trabalha, fica em cidade diferente. Então, não era viável a gente ir para a obra, voltar para o escritório e voltar. Então, muitas das vezes, quando a gente precisava ficar o dia inteiro, aí era super tranquilo de ficar. A gente tinha todo um suporte, todo um ambiente propício para isso, né? A gente tem impressora, internet. Então, qualquer coisa que precisasse, a gente estava sempre por ali. Cronograma, a gente coloca ali dentro para atualizar. Tanto que vários fornecedores diferentes, quando iam na obra, assim, falavam, nossa, isso aqui é muito surreal ter. Não tem, não é comum. Escritório. E não é caro. Não é caro. Se você colocar na ponta do lápis, você fazer, planejar certinho, gente, não sai caro. A gente só precisou colocar ali alguns móveis que a gente já tinha, colocou de outros lugares, de outras obras. Armário, né, principalmente. Para guardar projeto, guardar nota fiscal. Então aí é tranquilo, porque tem um banheiro, né, também pra gente, principalmente pelo aspecto, né? A Sabrina usar o banheiro, às vezes o banheiro de obra, quem trabalha aí com obra sabe que às vezes o vestiário, o banheiro de obra, às vezes não é um lugar propício para uma mulher estar ali. Então você precisa também prever esse tipo de situação. Porque se você fica na obra, gente, mais do que meio período, é inviável você não ter um banheiro. Você não consegue, porque você precisa ter um banheiro, você precisa ter um lugar para beber água também. Então aqui a gente coloca tudo no nosso container. Todos os projetos, mesa para reunião, para conversar, porque principalmente nesse momento da obra, a gente não tinha uma superfície, né? Não tinha a gente tinha uma mesa, né? Ali. Não tinha nenhum lugar coberto, né? Hoje a gente, exato, às vezes a gente até esquece que o container tá lá. Porque a gente tem a casa inteira. Agora tem a casa inteira para se divertir lá, brincar, ficar de construir. Mas no começo a gente não tinha nenhum lugar, então aí, nossa, a gente fez muita reunião com projeto, com fornecedor, com cliente, assim, foi muito importante para a gente ter esse espaço aí no começo. Então fica a dica para vocês irem atrás de container escritório. Tem vários modelos. Tem container que não tem banheiro, tem container que tem banheiro, tem container que é só vestiário, só banheiro, né? Aí vai o que atender, né? A necessidade de cada equipe. Exato. Então aí é interessante. Acho que a gente tem... Aqui ficou todo o nosso... Do jeito que a gente fez lá, quem quiser ver no vídeo anterior, eu mostro o croquis. Então ficou, aqui é o nosso almoxarifado. Esse daqui é o nosso, opa, estou fazendo outra tela. Aqui é o nosso almoxarifado. E lá atrás tem uma pia para a equipe da obra. Às vezes eles tomam um café aqui, tem uma mesa, guardam os materiais que são mais delicados, né, de obra, ferramenta, fica tudo aqui dentro. Esse daqui é o nosso container vestiário, que tem os banheiros, mictório. Lá atrás tem chuveiro, mas acaba que os meninos nem usam, né? É mais fácil. Nosso tem chuveiro. Nosso também tem chuveiro. A gente não usou, mas tem chuveiro. E aqui é o nosso escritório, onde a gente tem aquele... Eu acho que talvez... Não, aqui não, porque na hora que chegou tava vazio, né? Mas eu vou depois separar as fotos que eu tenho. No próximo Papo de Obra eu mostro para vocês a parte de dentro, como que é. Gente, é um container que tem, né? Você vai montando ali o escritório bonitinho. E você consegue ver, ó, que ele não ficou apoiado na terra, gente. Não tá apoiado na terra aqui, ó. Ele tá com a estrutura toda bonitinha aqui e não tá apoiado nem um pouco na terra. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado para não ter esse problema, tá certo? Aqui são os muros já, finalizando as formas, e aí a gente concreta. Então depois, as próximas imagens, eles vão só tirar a forma para a gente conseguir ver. A concretagem tem uma coisa interessante nessa forma. Como que ela é amarrada? Gente, é um arame que prende aqui nesse sarrafinho, tá? E ele passa por dentro. Então, na hora que a gente tira, a gente corta depois esse arame, fica lá, passa um reboco e pronto. Ninguém viu mais. Aqui a armação, ó. O arame aqui, ó, passando de um lado pro outro. Aqui a nossa armação do pilar. O arame aqui passando de um lado. Eu tô fazendo do outro lado da tela. Aqui a armação do arame. Aqui a nossa armação do pilar, que ela tá na vertical com os estribinhos. E esse daqui, essa barra que corre dentro da nossa canaleta, esse é o bloco canaleta. É um bloco que a gente usa para fazer fixar ainda mais a estrutura, fazer ela ser muito mais segura. Porque esse tipo de estrutura que nós temos, essa canaleta ela é muito interessante de se ter a cada 5 fiadas, por exemplo, para você conseguir fazer a estabilidade desse muro. A gente utilizou a canaleta também verde contra verga. Exatamente, na obra. Em todas as última fiada, todas a gente utiliza também. Você faz uma amarração, né? A amarração do bloco, a amarração da estrutura, você deixa ela mais resistente, mais rígida.
Então é interessante vocês usarem sempre canaleta no projeto de vocês. Aí aqui nosso muro já finalizado, vocês podem ver que a gente até cortou, né, ó, que ficou para cima para finalizar a forma, que entrou a parte da concretagem no nosso pilarzinho. Aqui, ó, a armação, você vê que o ferro da vigota passa dentro do pilar para você realmente criar uma estrutura como se fosse pilar e viga. A canaleta serve como viga, digamos assim. Ao invés de você montar a forma, né, e concretar a forma de madeira, você faz na canaleta, mas precisa concretar, precisa grautear ela, não adianta só utilizar a canaleta. Aí vira uma viga. Aqui já tá, ó, já finalizada, aqui já tá chapiscada, inclusive, terminou, já tirou a forma e já começou a chapiscar, porque a gente já tinha que finalizar esse muro de divisa. É interessante quando a gente começa a obra, fazer o muro de divisa. E na verdade o condomínio eles pedem, né, que o primeiro serviço que seja feito, que seja realizado na obra, são os muros de divisa, até por conta de ter muitas casas ali na periferia, no redor do terreno, tá lá na convenção do condomínio que o primeiro serviço a ser realizado precisa ser o muro de divisa. Muro de divisa. A gente recomenda isso até mesmo para obras de qualquer lugar, porque você economiza com a parte de tapume, por exemplo. Se você faz um muro de divisa, você já protege a sua obra. Então, às vezes tem material que é delicado que fica lá dentro, você já cria uma proteção para a obra, você já cria um muro que você vai ter que fazer de qualquer forma, que é da residência. Então, geralmente, o primeiro serviço que a gente faz é murar a obra. Aqui é muro de arrimo, que é esse muro, esse bloco ele é diferente, ele é de 20. E aqui ele vai segurar a terra, então você vê que o pilar dele é um pouco mais robusto. Por quê? É um pilar que ele vai receber esforços de flexão. Ele vai receber os esforços da terra sobre o muro. Então, por isso que esse pilar ele é muito mais robusto, porque ele tem ali momentos atuando na sua estrutura e ele precisa combatê-los para deixar estável esse muro, para que ele não caia. Aqui é o gabarito da obra, né? Quer falar sobre o gabarito? Ali o topógrafo tá ali, né? Ali já tá montando, né? A gente fez, né, a estrutura do gabarito, a gente colocou. E aí foi quando o topógrafo veio na obra e a gente começou a fazer as marcações dos eixos. Então, mais uma vez, a gente já havia comentado quão é importante ter um topógrafo nesse momento, porque muitas vezes a trena não vai ser precisa, e precisa desse equipamento, não, é indispensável a gente ter, né? E aí, se você tem um eixo locado certo, você garante que sua estrutura vai estar no lugar, você garante que a casa você vai alvenaria no lugar. Então, assim, errou o gabarito, errou a obra inteira. Aqui, a você ali. Tava bem frio, mas Não, é verdade, a obra começou no frio. Tava muito frio. Aqui, ó, a gente tá montando esse gabarito. Então, assim, o gabarito, ele é literalmente o gabarito da obra. Então, a gente faz ele fora da construção, fora do perímetro da construção. Então, a gente coloca ele num local onde a gente vai conseguir puxar os eixos. Só que eles colocaram o gabarito, não mediram, fizeram um gabarito aleatório. Por quê? A gente sabia que ia entrar o teodolito depois, que é o equipamento. A gente sabia que ia entrar o topógrafo depois. Então, eles colocam no esquadro o gabarito, óbvio, né? Eles fazem um quadrado no esquadro. Só que ele, em relação ao nosso terreno, ele acaba sendo um pouco desalinhado. Então, você não pode simplesmente sair tirando nível, né? Tirando os eixos por ali e achar que está coerente. Por quê? O topógrafo, ele vai pegar o projeto de topografia, né, que a gente tem um projeto de topografia das obras, alguém vai lá, tira a curva de nível, depois vem um projeto arquitetônico, monta em cima do projeto de topografia planeal altimétrico, né, que tem ali as curvas de nível, o arquitetônico joga a planta, faz a projeção dos estudos em cima do planeal altimétrico. Só que esse planeal altimétrico, o topógrafo tem esse acesso, ele tem esse arquivo dentro do equipamento dele. Então, na hora que ele vai fazer a locação dos pontos, que são os pontos verdadeiros, ele passa isso para o campo real, o equipamento dele consegue fazer toda essa computação. Ele consegue tirar. Se ele tivesse essa projeção do equipamento dele e reprojetasse para dentro da obra. Ele projeta isso para os pontos para a obra, e aí, em função disso, onde está o gabarito depois, ele faz a locação dos eixos através dessa projeção. Fala, então tá, o eixo A está aqui, o eixo 1 está aqui, ele faz isso em cima do gabarito. Eu acho que tem até foto. Deixa eu ver, os meninos terminando. Nosso gabarito. É o gabarito à distância, né? Que a gente tem em função de algumas estruturas, por exemplo.
Claro, essa estrutura ela é colada no muro de divisa. Então a gente teve que fazer ali, colocar essa construção para depois, de que tiver a alocação de todos os pilares e tudo mais. Então, entra a questão logística da obra, né? O que está impactando o quê? Às vezes você precisa passar os pontos para a parede. Você vai fazendo suas adaptações, você vai fazendo seu planejamento, seu cronograma, para você não ter nenhum problema logístico na obra. Aqui a gente tem essa história é aquele pilar, que é o primeiro pilar que mudou, que a gente teve que fazer a equipe anterior. Tá isso no Papo de Obra 1, a gente explica essa história desse pilar 2 aqui. Então a gente teve que mudar um pouquinho a armação dele e a armação das vigas adaptar por conta dessa mudança. Mas isso foi tranquilo. Então aqui a gente consegue ver, ó, ele marcou... A gente marcou os pontos dos eixos no gabarito. Aí depois que nós conseguimos marcar os pontos, já com as referências do número e da letra, a gente começou a fazer a marcação das estacas. Isso. Então, tá vendo ele com o piquetezinho ali, ele bate... Ele tá com... Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ele tá com... A gente, lá na obra, a gente cortou umas barrinhas de 30 centímetros, né? Umas barrinhas de 8 milímetros, por aí, de 30 centímetros. Porque isso... Marca o eixo. Ele marca o eixo da estaca exato. E aí depois marcou, ele afunda e protege ali, ele escava, faz um buraquinho e protege com areia. Então, a gente tem uma foto que mostra isso. Mas o que é interessante daqui é, os eixos, eles marcam para nós, da obra, não ficarmos perdidos, a gente consegue se localizar. O teodolito, ele marca o eixo de cada estaca. Então, assim, ele começa a bater os pontos, e começa a colocar todas as estacas. A estaca 1, 2, 3, essa foi até as 70 e pouco, né? 73. 73 estacas. É muito estaca, gente. Você fica marcando na mão, pra você puxar a linha, puxar o prumo de centro, descer e marcar. Você precisa ter certeza de que os dois eixos, os dois não, né? Os 4 pontos para fazer os dois eixos estão corretos, que a linha está correta e que na hora que você desce o prumo de centro está correto para você marcar. Então é muito trabalho. Eu acho que assim, no geral a gente precisa utilizar tudo que tem de tecnológico a nosso favor. Então se a gente tem esse equipamento, tem esse profissional, a gente tem que usar a nosso favor, a gente tem que ser um hábito, né, na construção civil, contratar esse tipo de profissional. E usar a nosso favor a tecnologia, para a gente não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dor de cabeça na obra depois, para você como estaca errado. Então aqui é alocado com precisão, certo? Ali está o nosso teodolito, o equipamento que faz a passagem desses pontos, ele mede através de azimuth, rumo, ele tira as medidas. Quem fez engenharia civil já pegou. Quem fez engenharia técnico tem um pouquinho. Técnico também, a gente fez técnico, então a gente sabe mexer um pouquinho nisso. É legal? Eu não gosto. A matéria não é muito legal. É uma matéria que está interessante, mas não quero... É bom saber. É bom você saber, claro. claro. O que ele está fazendo ali, né? Não adianta você, não. Então, se tem um profissional, não vou aprender. É importante você saber, é importante você saber o que ele está fazendo, como funciona o equipamento, como funciona as marcações, mas não é uma matéria que a gente... para nossa área, a gente gosta mais da parte de gerenciamento, eu gosto da parte de projetos, né? Tem a parte de patologias, né, também. Então, são áreas que cada um vai seguindo. E o teodolito, você precisa, às vezes, conversar na mesma linguagem. Porque, às vezes, ele fala, tô marcando a ré, agora eu vou marcar a avante, né? Aí eu tô fazendo aqui o azimuth, rumo. Então, às vezes, você tem uma noção do que ele tá falando, você consegue se comunicar e ver até mesmo os pontos tudo certinho. Então, a gente tem aqui um próximo item. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o zoom, na verdade. Aqui, ó, dá pra ver certinho ele marcando o ponto. E aí ele consegue lá, ó, a importância de você não ter, por exemplo, uma pilha de bloco atrapalhando. Essa pilha de bloco a gente teve que tirar só um pouquinho, porque ele estava pegando umas estacas em volta. Então aqui nesse ponto aqui, ele está marcando os pontinhos, você consegue ver que já tem uns buraquinhos que que assim, nesse caso, sobre o bloco, porque o cliente comprou uma carga fechada. Mas é interessante você fazer a marcação com o topógrafo no seu terreno totalmente limpo, sem nenhum material, nem naquele local. É que nesse caso, compensava a gente pegar uma carga fechada de bloco, mesmo que não fosse utilizar toda no muro, ela iria ser utilizada depois, então por isso que acabou que ficou ali esse material no meio. Mas é interessante não ter nada, né, no seu terreno. Exatamente. Aqui vocês conseguem ver que ele está com um projeto, marcando os pontos. Com o teodolito ele consegue fazer a locação, a projeção do projeto para a realidade. Então ele está com o projeto na mão, acompanhando quais são as estacas que ele está marcando. Os eixos ele já passou tudo para o gabarito através dos preguinhos, né? Que ele bate o prego. E depois, acho que eu tenho uma foto, ele faz toda essa marcação com precisão.
e depois só vem fazendo aqui que ele tá fazendo os eixos, ó. Ele tá lá acompanhando os eixos, ele deixa um nível também na obra. É verdade, deixa o nível na obra. Ele deixa o nível certinho, a gente marcou no muro o nível. Então a gente tem com precisão. Aqui dá pra ver que tem areia, ó. A gente protege esses pontos com uma areia. Que a gente sabe onde estão os pontos. Depois é só escavar, achar o eixo e fazer o furo. Então, ele faz com precisão aqui a marcação de cada eixo no seu gabarito. Então, gente, esse gabarito depois tem que ser intacto, tá? E aí depois a gente consegue ver que tá pintado, ó, de branco. Depois a gente vem, pinta e a gente só marca a letra depois por cima, porque visualmente a gente consegue saber onde está cada eixo. Ah, aquele prega é o eixo B, aquele é o 2. Então a gente consegue fazer e nos auxilia muito. Bom, esse aqui foi o nosso papo de obra. A gente ainda nem saiu do chão a obra. E olha, nem do gabarito. Mas vocês estão vendo que a obra está ganhando forma, né? Ela vai aqui. E que tem muito assunto para falar em todas as etapas. Há quanto tempo a gente ficou falando e a obra nem saiu ainda da etapa. Isso ainda vai ter concretagem, fundação, fura, enfim, muita etapa a gente vai conversar. Tem muito papo de obra. Ainda verdade, tem, essa parte de escavação, movimentação de terra. Então, acompanha aqui o papo de obra no canal Engenheificando. Vou estar deixando a playlist do papo de obra. Vou estar deixando a playlist também do Obra Vlog, que é essa obra sendo acompanhada ali na obra, no momento real que está acontecendo. A gente vai para a obra, passa os vídeos e tudo mais. Então, aqui o canal ensina você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Até a próxima. Até a próxima.